Olá, meu nome é Emanuel Gibson. Bem-vindos a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas e vamos abordar serviços de telecomunicações sem fio e análise de projeto e instalação de enlaces sem fio. Tivemos uma aula até agora, essa é a nossa segunda aula, classificação dos enlaces sem fio. Mostramos na aula passada nossa área de trabalho. Essa é a atribuição das faixas de frequência no Brasil. Você pode obter essa carta no site da Anatel. Aí você tem todos os serviços alocados, todos os serviços sem fio alocados por frequência. O objetivo da nossa aula é descrever e analisar os critérios de classificação dos tipos de enlace sem fio, quanto à canalização e à cobertura. Por que classificar os enlaces sem fio e como é que eles se classificam? Os enlaces sem fio vão utilizar canais. Quando falamos de canais, queremos dizer uma faixa de frequência. Uma onda de rádio, uma onda eletromagnética, ela é caracterizada pela sua amplitude, o nível, sua frequência e fase. A frequência é a sua posição no espectro eletromagnético. A ligação pode ser de um transmissor para um receptor, de um transmissor para vários receptores ou alguma combinação. As distâncias dos enlaces podem variar até de milímetros, poucos centímetros, a dezenas, centenas de milhares de quilômetros. A ligação pode então cobrir uma pequena área, uma mesa de trabalho ou até mesmo milhões de quilômetros quadrados, um continente inteiro. As taxas de dados podem ser de alguns bits por segundo até vários milhões de bits por segundo. A amplitude ou a potência de saída está geralmente ligada com a distância ou raio máximo de cobertura. A frequência está associada ao comportamento da onda em relação a obstáculos, passagens, terreno, condições atmosféricas e com a distância. Existem restrições legais da máxima potência que pode ser usado para um determinado serviço. Então nós temos os enlaces sem fio, caracterizados pela distância, pela área de cobertura, pelo número de receptores, por exemplo, transceptores disponíveis. Nós vamos classificar inicialmente nossos tipos de enlace quanto à canalização e quanto à cobertura. Quanto à canalização, nós podemos classificar os nossos enlaces em simplex, duplex ou semiduplex e full duplex. O enlace simplex, a informação trafega em um único sentido. No ponto de recepção, só ocorre recepção. Então, nós temos um transmissor, um simplex, e um ou milhares de receptores. Não existe coordenação de retorno para envio de informação. Um exemplo bem comum é o serviço de radiodifusão, que conversamos na aula passada. São das médias de FM ou TV. O equipamento nas nossas casas é um receptor apenas. Então aí está representada a ligação simplex. O transmissor emitindo para um ou mais receptores. A comunicação só é transmitida do transmissor para o receptor. Já a ligação duplex ou semiduplex, pode haver retorno, a informação trafega em dois sentidos, mas apenas um dado sentido de cada vez. Tem que haver algum tipo de coordenação entre os tempos de transmissão e recepção. Durante o chaveamento não ocorre comunicação. O chaveamento pode ser feito pelo próprio operador ou automático. Você já deve ter visto ou em filme, em alguma situação, onde o operador fala o câmbio, alguma coisa para caracterizar que ele vai parar de transmitir e agora vai receber alguma comunicação. São uns walkie-talkies, equipamentos portáteis, requer um comando de push-to-talk, né? Aperte para falar. Aí nós temos lado A e lado B.
Em um determinado período de tempo, o lado A transmite e o lado B recebe. Ocorre uma comutação e as operações são invertidas. O lado B agora transmite e o lado A recebe. Então, essa comutação pode ser constante, variar no tempo, controlada pelo operador. Já no enlace full duplex, a informação trafega em ambos os sentidos de forma simultânea ou aparentemente simultânea, geralmente utilizando dois canais, duas faixas de frequência distintas. Cada usuário tem um canal de duas faixas, uma para transmitir e outra para receber. Então, eles transmitem e recebem, e o outro transmite e recebe. Cada um deles atua de forma simplex, mas o sistema transceptor agora torna-se um full duplex. Durante a operação, então, parece que acontece simultaneamente. Um exemplo típico é o telefone nas nossas casas, o telefone celular. No telefone celular, nós temos sempre o canal caracterizado por um par de frequências, ou um par de canais. A ligação são dois canais. Um canal da estação móvel para a estação base e um canal da estação base para a estação móvel. A ligação de subida é da estação móvel para a estação base. E a ligação de descida da base para a estação móvel. São faixas de frequências distintas. Então temos aí no full duplex os dois equipamentos transceptores. Agora vamos pensar, será que seria inteligente deixarmos o equipamento consumindo energia o tempo todo na transmissão e na recepção? Já que nós trabalhamos com pacotes, com dados, mesmo a voz é digitalizada, que tal nós comprimirmos a informação, mandarmos um pacote e o equipamento ora transmite, ora recebe, e durante o intervalo até ele fica apenas um processo, um estado de espera. Isso ia reduzir bastante o consumo da bateria e aumentar a autonomia. Quanto à cobertura, nós podíamos dividir os enlaces em três maneiras: ponto a ponto multiponto e ponto área. Vamos ver que essa divisão pode ser um pouco difícil de estabelecer às vezes. No enlace ponto a ponto, que é o mais simples, as estações são fixas. O ponto A se comunica com o ponto B e vice-versa. Então, você tem a localização dos dois pontos. Podemos usar antenas diretivas, orientar a antena, é mais fácil. E vai usar toda a largura do canal disponível. Você tem todo o canal disponível para ligação entre os dois pontos. Nós temos aí desenho de estações de micro-ondas. Apenas um exemplo. E se tiver obstrução? Bom, ao longo do curso nós vamos ver quais as soluções que podem ser adotadas. Já na ligação ponto-multiponto, eu tenho uma aplicação prática no satélite. O satélite vai se interligando com várias estações terrenas, ou estações de pequena abertura, pequenas estações terrenas que podem receber essa informação ou até retransmitir informação. Aí nós temos uma aplicação. As estações podem interligar-se entre si ou pode interligar-se com um ponto central, um nó central, um hub, que pode distribuir essas informações e depois recolher essas informações. A ligação pontuária é típica, característica, por exemplo, de ligação celular. Tem uma área de cobertura, na verdade, um setor. Nós vamos dividir, as áreas de cobertura por setores, por células. As taxas de dados são fortemente influenciadas pela relação sinal-ruído na recepção. E para comunicações móveis nós não sabemos aonde está o usuário a cada instante. Podemos determinar, mas não temos controle. O usuário se move a seu critério. Dentro de áreas urbanas, temos o severo problema do multipercurso. Vai reduzir a taxa de dados. Aí temos já uma estação central, uma área de cobertura, uma célula que vai ser dividida em setores, vão ter pares de frequências para esses setores, e se você entrar numa área, numa célula, num setor, que todos os canais são utilizados, você não vai ter disponibilidade de ligação. Uma aplicação interessante também é do satélite de cobertura. Nós temos aí a representada América do Sul, o Brasil,
e o satélite como se fosse iluminando, como se fosse um poste na rua iluminando a rua embaixo. Tem uma área principal mais iluminada e o nível do sinal vai caindo. Acontece o mesmo com o satélite. Aí está a representação para a banda KU. Observe que a região São Paulo-Rio recebe o maior sinal, quanto maior o sinal, maior taxa, maior qualidade de serviço. Para pensar, a ligação do satélite com essas estações terrenas pequenas é ponto multiponto ou ponto área? Quando o satélite transmite sinal de televisão, você pode colocar a sua estação dentro da área de cobertura, você pode colocar a sua estação em qualquer lugar? Pode. Desde que você tenha um decoder adequado, né, disponível para fazer a decodificação do sinal. Mas cada estação não tem que receber aquele sinal. E se você quiser transmitir, não tem que ter todo um protocolo de acesso ao satélite? Afinal, isso é ponto a ponto ou ponto área? A ligação da estação central com os smartphones é ponto área ou ponto multiponto? Como caracteriza a internet sem fio de provedores locais? Ponto multiponto ou ponto área? Wi-Fi na sua casa, ponto multiponto ou ponto área? Qual seria a diferença? É para pensar. Não há uma resposta definitiva. Resumindo, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, como nós vimos na aula passada, que são usadas em sistemas de telecomunicações sem fio, para transportar informação. Os enlaces caracterizados pelos serviços, que são regulados pela Anatel. Nós podemos classificar os enlaces quanto à canalização, que é conforme a informação trafega, ou quanto à cobertura, como é feita a ligação de uma área. Quanto à canalização, pode ser simplex, duplex ou semiduplex ou full duplex. E quanto à cobertura, pode ser ponto a ponto multiponto e ponto área. Se você quer aprender mais, está curioso a respeito do assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Este é o fim da aula 2, classificação dos enlaces sem fio. Aguardo você na aula 3, perturbações na propagação das ondas de radiofrequência, parte 1 de 3. Obrigado e até lá.